Olá, meus amados da Bibap da EBCO e todos aqueles que têm nos acompanhado aí com essas devocionais no YouTube. Hoje eu gostaria de começar com uma pergunta. Como é que está a sua vida? Qual foi a última vez que você fez uma autoanálise de como é que você está? Como é que estão as suas motivações? Como é que estão as suas ações e reações como cristão? É verdade que às vezes nós temos as nossas motivações redirecionadas por princípios que não são bíblicos. E nós somos convocados a vivermos com as nossas motivações em coisas de valores eternos. E no meio de toda essa pandemia, de todo esse distanciamento social, de tanta confusão, de tanto alarde, será que as nossas motivações têm sido reordenadas? Têm sido redirecionadas para coisas que não são de valor eterno? É sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Hoje daremos início ao penúltimo capítulo da carta de 1 Pedro. Que pena, né? Estamos prestes a chegar ao final dessa epístola, mas calma, fique tranquilo. Temos muita coisa ainda por vir, temos coisas já organizadas aí. Continue orando e continue participando e assistindo cada uma dessas devocionais. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. E como eu já disse, iremos ver princípios, 3 princípios básicos, 3 motivos que devem nos redirecionar as nossas motivações a vivermos essa vida aqui com base em valores eternos. O primeiro motivo que direciona os nossos corações a vivermos motivados com base em valores eternos se encontra no versículo 1 e no versículo 2 desse capítulo 4. Que é por causa do propósito da obra de Cristo Jesus. Ainda no versículo 1, nós somos exortados a termos o mesmo pensamento e a mesma motivação que Cristo teve. E olha só o que Cristo diz. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Nós somos chamados a ter as mesmas motivações de Cristo Jesus. Com isso, nós somos direcionados e motivados a rompermos com o pecado, a abrirmos mão do pecado em prol de algo melhor, em prol de algo maior. Mas por que nós como cristãos devemos fazer isso? Versículo 2. Para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Não tem como nós conseguirmos fazer e viver a vontade de Deus se nós ainda estivermos fazendo acordos com o pecado. Nós somos direcionados a rompermos com o pecado de forma definitiva e não ficarmos tratando o pecado como se fosse um animalzinho de estimação. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é algo extremamente grave. Nós não devemos brincar com ele. Viver motivados nessa vida aqui com base em valores eternos é justamente se separar do pecado. Somente se separando dele, nós conseguiremos não satisfazer a nossa vontade humana, mas conseguiremos sim fazer a vontade de Deus aqui na terra. E esse primeiro princípio, esse primeiro motivo que direciona os nossos corações, que é a obra de Cristo, é extremamente importante. Porque uma vez que nós negligenciamos esse princípio, uma vez que nós não rompemos com o pecado, nós estamos deixando de lado toda a obra de Cristo Jesus. Nós estamos deixando de lado toda a vida de Cristo Jesus, toda a sua morte, toda a sua ressurreição, que teve como objetivo nos livrar do poder do pecado, das garras do pecado e nos trazer para uma posição hoje que, consequentemente, tendo rompido com o pecado, nós poderemos sim, então, fazer a vontade de Deus. Não negligencie a obra de Cristo na sua vida e rompa com o pecado de uma vez por todas. O segundo motivo que nos direciona a vivermos motivados com base em valores eternos está no versículo 3 ao versículo 5, que é o resultado da nossa vida passada. No versículo 3, no verso B, Pedro dá uma lista de pecados anteriormente cometidos. Ele diz o seguinte: naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, em sensualidade, na bebedeira, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. Pedro dá uma lista de pecados aqui, mas a intenção dele
realmente falar aqui o versículo 3 ainda, só que o verso A. Ele diz: no passado vocês já gastaram muito tempo fazendo aquilo que agradava os pagãos. O que Pedro quer dizer é: vocês já perderam muito tempo da vida de vocês. Antes de vocês se encontrarem com Cristo, vocês já fizeram tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, tantas coisas que já desagradaram a Deus. E a nossa vida, ela passa tão rápido. E realmente nós já perdemos muito tempo. Será que não está na hora de acordarmos realmente para essa realidade? Fazermos uma autoanálise da nossa vida? Quanto tempo eu tenho de cristão? Quanto tempo eu tenho lidando com certos tipos de pecado? Quanto tempo eu tenho tentado lutar contra o pecado sozinho, né? Como um lobo solitário? Quanto tempo eu tenho criando pecados de estimação em minha vida? Somos desafiados a romper com todos esses pecados, usar da obra de Cristo Jesus em nossas vidas de forma consumadora e rompermos com Ele. Não precisamos mais continuar perdendo esse tempo, gastando a nossa vida com coisas que não valem a pena. Outra coisa que o texto diz para a gente é no versículo 4. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso insultam vocês. Ou seja, quando nós decidirmos a romper com o pecado, a não viver mais segundo a nossa vida passada, nós seremos insultados, nós seremos blasfemados. As pessoas olharão para a gente e dirão: nossa, como é que essas pessoas agem desse jeito? Como é que elas fazem isso? Isso daí nós também enxergamos em Isaías, onde o Senhor diz: ai daqueles que chamam o mal de bem, o doce de amargo. O mundo hoje está dessa forma, deturpando todo o conceito de certo e de errado, de moral e de imoral. E quando nós nos posicionarmos a vivermos uma vida reta que agrade a Deus, rompendo com o pecado, nós seremos discriminados. Lembrem das palavras do irmão Kleber na sua devocional, onde ele falou que tudo isso vale a pena. Assumirmos o sofrimento por causa da vida reta que nós estamos decidindo viver em Cristo Jesus. Quando nós procuramos fazer aquilo que é certo diante das pessoas que não acham certo isso que nós estamos fazendo, nós seremos perseguidos, nós sofreremos perseguição. E por fim, o texto diz no versículo 5: contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. O resultado de uma vida preguiça é justamente dar de cara com um justo juiz. É dar de cara com um juiz imparcial, que julgará todos os homens, no qual todos terão que comparecer diante do tribunal e prestar conta de todas as suas ações, de todas as suas escolhas e de todas as suas decisões. Esse motivo também deve encorajar os nossos corações a vivermos baseados, motivados por valores eternos, porque todos os valores terrenos nos levarão diante de um juiz justo e imparcial que julgará todos conforme as suas ações e as suas escolhas. Então hoje nós estamos estudando o capítulo 4 do versículo 1 ao 6 e já vimos dois motivos que nos impulsionam a vivermos motivados com base em valores eternos. O primeiro motivo foi o propósito da obra de Cristo. O segundo motivo foi o resultado da nossa vida passada. E o terceiro e último motivo que veremos hoje pela manhã é por causa do propósito da pregação do Evangelho. O versículo 6 diz o seguinte: por isso mesmo, o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O texto está dizendo para a gente de forma clara que todos nós aqui estamos morrendo, que o Evangelho foi pregado para mortos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas, embora nós estejamos perdendo a nossa vida física aqui nessa terra, o texto nos informa que nós estamos ganhando uma vida no Espírito, uma nova e melhor vida. Todos nós estamos morrendo. Isso é um fato que não podemos esquecer. Mas a nossa morte aqui na terra é apenas uma passagem, é apenas um ingresso. Apesar de que na ótica humana a perseguição, o sofrimento, a morte seja sinal de derrota, para nós que estamos em Cristo Jesus,
A morte é só uma passagem, é só um translado para uma vida melhor. Aqui nós vivemos nesse corpo físico que logo vai se deteriorar, que logo vai se acabar. Mas almejamos o novo corpo celestial, glorificado, que já temos a certeza e aguardamos por isso na esperança da pessoa de Cristo Jesus. E foi para isso justamente que o Evangelho foi pregado a nós. Não para que vivamos na carne, mas para que vivamos no Espírito. O Evangelho foi pregado para isso. Não para que vivamos arraigados nos princípios dessa terra. Não para que vivamos motivados de acordo com os princípios dessa terra. Mas sim para que vivamos motivados e encorajados por meio dos princípios do céu. Por meio dos princípios que vêm do alto. Os princípios da palavra de Deus. O Evangelho veio para nos inserir em uma vida que nós não poderíamos ter acesso por nós mesmos. Foi por isso que o Evangelho foi pregado. Esse é o terceiro motivo que impulsiona as nossas vidas a vivermos motivados com base nos valores eternos, por causa do propósito da pregação do Evangelho. Com isso, meus irmãos, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte: nós não podemos permitir que a correria do nosso dia a dia e a luta pela sobrevivência nos leve a trocar os valores espirituais e eternos por valores terrenos e efêmeros. Faça uma autoanálise da sua vida, aproveite esse tempo matinal, ou seja lá a hora que você esteja assistindo esse vídeo, aproveite para ter um tempo de oração e para que você possa realizar uma autoanálise da sua vida. Será que você tem vivido baseado e motivado por valores eternos, ou você tem vivido baseado e motivado por valores aqui dessa terra? As coisas desse mundo, os bens que nós podemos ter, eles devem servir de instrumentos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Eles não devem existir como um fim em si mesmos. O fim deve ser o nosso aperfeiçoamento espiritual em Cristo Jesus. E todos esses bens devem servir como instrumentos, não como fins para nós. A satisfação e a motivação pessoal e principal da nossa existência deve estar em Deus e nos seus valores eternos, e não neste mundo e nem nessas coisas transitórias. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Como é que você tem levado esse tempo de distanciamento social? Você tem vivido realmente com base nos princípios eternos? Você tem lido a palavra de Deus? Ou você tem negligenciado ela? Você tem separado o seu tempo de oração, de devoção ao Senhor, de crescimento em intimidade e comunhão com Ele? Ou você tem negligenciado isso também? O que é que você tem feito com todos esses instrumentos que podem ser bênção na sua vida, todas essas devocionais que os nossos líderes espirituais estão se esforçando tanto, se esmerando tanto, para que elas cheguem a cada um de nós? Nós temos assistido, nós temos refletido, nós temos nos permitido ser transformados, impactados e confrontados por cada uma delas? Não permita que essas coisas se tornem chatas na sua vida. O mundo vai tentar redirecionar as nossas motivações, dizendo pra gente que essas coisas são chatas, dizendo pra gente que ler a Bíblia é chato. Mas ler a Bíblia não é chato. A Bíblia fala de Deus, de um Deus eterno, de um Deus extremamente poderoso, de um Deus onipresente, de um Deus criador, que fez todas as coisas, que fez os céus, que fez a terra, que fez todos os seres que nós conhecemos, todos os seres viventes, que fez a mim, que fez a você. A Bíblia não é chata. Orar não é chato. Assistir devocionais que impulsionam o nosso coração a vivermos de acordo com as Santas Escrituras não é chato. Mas talvez o mundo esteja dizendo isso para você. Queria encerrar te encorajando a viver com base nos valores eternos e não com base nos valores deste mundo. Que Deus te abençoe.